Uma das maiores reclamações que eu recebo, tá? Via direct, via messenger, ou às vezes quando eu coloco aquelas caixinhas no stories, tipo, qual a sua maior dificuldade na preparação para concursos? Normalmente é ou concentração ou procrastinação, tá? São as duas coisas que as pessoas mais reclamam aí na hora de estudar, tá? Não conseguir se concentrar, gente, isso daí, tipo assim, tem algumas técnicas que podem ajudar, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade também de concentração, porque eu sou uma pessoa muito agitada, então eu tenho dificuldade de me manter concentrada por longos períodos. Então eu nunca fui daquelas pessoas que estudam 2, 3 horas direto, tá? Isso não é nem recomendado. Se você faz isso... Tem uma moto aqui dentro da minha casa. Bom, se você faz isso, não é recomendado, tá? Não é a forma mais recomendada. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se desconcentra num tempo razoavelmente curto, tá certo? Então, assim, o recomendado é que você faça sessões de, no máximo, 1 hora, e aí faz um intervalo de 10, 15 minutos para respirar, e depois retoma os estudos, tá? Uma técnica que eu usava durante a minha preparação, que eu uso até hoje, durante a minha vida aí, né, no meu trabalho, é a técnica Pomodoro, tá? É uma técnica de gerenciamento do tempo, mas que ajuda muito na concentração. Por quê? Porque nessa técnica, você faz 25 minutos, tá, de concentração total ali. Então, nesses 25 minutos que você estiver estudando ou trabalhando, você não pode conversar, não pode atender telefone, não pode procurar alguma outra coisa na internet, não pode tomar água, não pode ir no banheiro. É 25 minutos de foco total naquilo que você está fazendo, tá? Depois tem 5 minutos de intervalo. Então, você faz isso por 4 blocos. 25 minutos, 5 minutos. 25 minutos, 5 minutos. 25 minutos, 5 minutos. No final do 4º bloco de 25 minutos, aí você dá um intervalo maior, tá? De 15 a 30 minutos. É uma técnica muito legal, tá? Quem não conhece, eu já gravei um vídeo, tem um vídeo lá no meu IGTV, tem um vídeo no YouTube, um vídeo no Facebook também, sobre a técnica Pomodoro, tá? Ela é ótima para quem tem problemas de concentração e ela ajuda muito aí a aumentar o seu rendimento nos estudos, tá certo? Uma outra coisa é sempre deixar o celular desligado, tá? Porque parece bobeira, mas aquela coisinha de mensagem que aparece, aquela notificação, aquilo ali faz você dispersar. Mesmo que você ache que você vai olhar só um segundinho, aquilo ali já tirou o seu foco, já tirou a sua atenção, já desviou, tá certo? Uma outra técnica também que eu gostava é estudar sempre com um papelzinho do lado, tá? Um papelzinho de rascunho mesmo. Porque, às vezes, quando a gente está estudando, o cérebro fica mandando algumas mensagens, tipo, você precisa marcar o médico. Você precisa ir comprar isso no supermercado. Você precisa ligar para sua mãe, né? Ele fica mandando aí alguns avisos de coisas aí que você precisa fazer. E aí, o que eu gostava de fazer? Eu anotava isso no papelzinho e depois voltava a focar nos meus estudos. Porque se você não anota, é como se você tivesse ignorado aquela mensagem. Ele fica o tempo todo te mandando aquela mensagem de volta, te mandando aquele alerta de novo. Quando você anota aquilo ali no papel, é como se você avisasse para ele, olha só, cérebro, eu já entendi que eu preciso fazer isso. Depois, quando eu terminar de estudar, eu vou fazer. Tá aqui anotado. Não precisa ficar o tempo todo me mandando isso, tá certo? Uma outra coisa também é, tipo, variar os estímulos, tá? Então, não estuda a mesma matéria o dia todo. Tipo, eu vou estudar 4 horas de português. Não, vai alternando os estímulos, tá? Faz uma sessão de português, depois faz uma sessão de informática, depois faz uma sessão de direito constitucional, vai alternando esses estímulos, tá? E se tem alguns horários que você fica mais difícil de se concentrar, por exemplo, para mim, depois do almoço, é um horário... Só um minutinho, gente. Depois do almoço, é um horário muito complicado para mim, tá? Eu tenho muita dificuldade de me manter concentrado depois do almoço. E aí, quando eu estudava para concurso, eu deixava esse horário para resolver questões. Porque para resolver questões é mais dinâmico, né? A gente consegue se concentrar com mais facilidade, tá certo? Então, essas são algumas técnicas aí para melhorar a sua concentração nos estudos. E é claro, gente, a gente precisa ter uma coisa em mente, que se você está há muito tempo sem estudar, tá? Se você está aí, sei lá, 3, 4, 5 anos sem estudar, não acha que você vai, de hoje para amanhã, conseguir ficar, sei lá, 4 horas estudando com concentração. Não vai, tá, gente? É difícil mesmo retomar esse ritmo,
tá? Se proponha a estudar 1 hora por dia, aí dali a uma semana você aumenta para 1h15, depois você vai para 1h30, depois você vai para 2 horas, tá? Vai fazendo isso aos poucos, porque aí o seu corpo vai acostumando, o seu cérebro vai acostumando a essa nova rotina, tá certo? Não é fácil mesmo começar e já, tipo, eu vou ficar 10 horas aqui estudando, super concentrado, tá? Não é assim que acontece, beleza?